Olá, graça e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E já estamos aqui mais uma vez no meio da semana, né? Quarta-feira. E falei para vocês na segunda-feira da oração sacerdotal de Jesus mesmo, e na terça-feira ainda continuei falando da oração para restituição, capítulo 17, versículo 5, e no finalzinho, capítulo 19, 30 também, Telelestai, né, está consumado. E hoje, quarta-feira, eu quero falar da oração sacerdotal que Jesus, neste aspecto de João 17, ele faz pela unidade da igreja. Então ele está orando em prol de si mesmo para sua glorificação e posteriormente ele está trazendo também este aspecto da sua oração, buscando ser restituído junto ao Pai com aquela glória que ele tinha desde antes da fundação do mundo. E aqui neste versículo 11 do mesmo Evangelho, e depois do versículo 21 também, eu gostaria de ler para vocês, diz assim: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. E depois no versículo 21, ele está falando assim, o próprio Jesus na oração, não é? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O interessante é que, pegando este último versículo, para que o mundo creia que tu me enviastes, é justamente pela unidade da igreja que a gente vai compreender que Jesus Cristo é o Senhor, o enviado de Deus, o Messias. Então a igreja ela tem esse papel fundamental, trazer esta compreensão da unidade. Jesus está orando por esta unidade, para que a igreja seja uma, para que possamos de fato termos sucesso na nossa missão. E esta missão aqui, eu diria que antes de ser uma missão que proclama o reino, é uma missão que pregue a unidade da igreja que o próprio Jesus fundou no seu corpo. E esta oração, então, ela é pela unidade, ela é pela proteção, ela é pela capacitação, e ela também é uma oração que Jesus está fazendo para a futura glorificação da igreja. Então, três aspectos que a gente percebe Jesus orando neste contexto estão aí pela unidade, né? Que eles sejam um como nós somos um, e depois a fim de que todos sejam um, e como tu o és, ó Pai, em mim, eu em ti também, sejam eles em nós. Eles têm guardado a tua palavra, eles receberam a tua palavra, eles reconheceram a tua palavra e reconheceram que eu saí de ti, eles creram que tu me enviastes. Então, uma função da unidade da igreja é justamente esta, crer na pessoa de Jesus que veio, que pagou o preço para a remissão dos nossos pecados, que nos trouxe a possibilidade de termos comunhão com Deus, de sermos justificados, de sermos perfeitos como aqueles que estão completos diante de Deus. A salvação de Jesus foi uma salvação que trouxe a completude no seu aspecto máximo, o homem perfeito, ou o homem completo, Deus perfeito, Deus completo, o sacerdote perfeito, o sacerdote completo, a oração perfeita, a oração completa, e tudo isso está fazendo para que de fato a igreja pudesse ser uma igreja que pudesse trazer a completude também, mas nesta capacidade da unidade que nós temos. E quando Jesus ora pela unidade, a igreja ela tem que ter unidade para depois ter proteção e para depois ter capacitação. A oração ela segue bem neste parâmetro. Então, sem unidade, sem proteção, sem capacitação, e sem capacitação, sem glória futura. E tudo isto é o aspecto da oração sacerdotal de Jesus que ele está trazendo, não é? E a proteção
Por isto não são mais do mundo. O mundo os odeia. Livra-os do mal, santifica-os na verdade. É o que Jesus está orando. Para capacitação, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, para que eles sejam santificados na verdade. E no versículo 23 do mesmo capítulo, aperfeiçoados na unidade. E posteriormente, irmãos, a oração ela traz este aspecto da glória futura, para que onde eu estou estejam eles também comigo, os que me destes, para que vejam a minha glória e que estes compreendam que tu de fato me enviastes. Versículo 26 está trazendo uma proposta, e é a última mesmo, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele e eu esteja também. Então, esta compreensão da igreja, irmãos, o que é a igreja? A igreja, nós já falamos sobre isso, né? Mas a igreja é, de fato, a embaixada de Cristo na face da terra. A igreja, falei para vocês, é um mistério que estava oculto das gerações passadas e revelados a nós. Neste último tempo também, a igreja é o corpo de Cristo, mas a igreja deve ser esta que anda em unidade, em proteção e que tenha capacitação contínua pelo sacrifício de Jesus e pela ação do Espírito Santo, crendo não nas promessas de bens materiais como se tem pregado aí dentro deste segmento neopentecostal, que é muito maligno, por sinal, porque se prega bens terrenos, a gente esquece dos bens futuros e eternos. Se prega prosperidade aqui na terra, a gente vai esquecer de que o Senhor morreu por nós para nos prosperar para a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui, quando ele está falando desta capacitação da igreja mesmo, a igreja ela tem esta capacitação para, de fato, dar continuidade ao ministério de Cristo aqui. Então, a igreja é corpo de Cristo, enquanto corpo de Cristo é responsável pela proclamação da glória de Cristo mesmo, e depois de ter proclamado esta glória ao mundo, a unidade ainda que o Pai tem com o Filho e que o Filho e o Pai têm com o Espírito Santo, própria unidade da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também gera a unidade da igreja para com o Pai e para com o Filho, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que também sejam eles em nós. Eles têm guardado a tua palavra e eles receberam a tua palavra, e assim o que nos une, amados. Tudo que vem de Deus nos une, o sacrifício de Jesus nos une. A glorificação do corpo de Jesus nos céus nos une. A instituição, o organismo criado aqui com o nome de igreja também deve ser um aspecto daqueles que trazem o conceito da comunidade, aqueles que foram unidos mediante o sacrifício de Jesus. Então tudo nos une, mas nos une também a pessoa do Pai, nos une também a pessoa do Filho, nos une também a pessoa do Espírito Santo. Assim como o Pai ele tem e vive em harmonia com o Filho, e assim como o Pai e o Filho vivem em harmonia com o Espírito Santo, a igreja ela tem que ter esta harmonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, mas esta igreja também tem que ter esta unidade, de perceber que se eu tenho esta harmonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, então eu tenho esta harmonia com todos quantos fazem parte deste plantel, deste rebanho, deste povo que tem uma proposta única e exclusiva. Vencer definitivamente enquanto aqui, para conquistar a nossa vida eterna e sermos glorificados também no céu, à direita de Deus, ou à direita de Jesus, porque Jesus está fazendo uma promessa e ele diz: ao que vencer, dar-te-ei assentar à minha direita, assim como eu estou assentado à direita do Pai. Então, assim, a igreja ela tem que ter esta militância pela unidade, pela compreensão de que
não tem ninguém maior, não tem ninguém melhor, todos somos iguais e todos caminhamos na justa medida dos membros do corpo de Cristo para desempenhar a nossa missão, a nossa função, o nosso papel, proclamando o reino de Deus, sabendo que um dia então o próprio Senhor há de nos levar para si mesmo. E aí Jesus está falando, para que onde eu esteja, estejais eles também, não é? E assim com isto, quero trazer para vocês esta consciência da necessidade da igreja compreender quão importante é esta oração que Jesus fez no capítulo 17, mas quão importante é que a gente saiba receber esta oração e praticar esta oração de Jesus para que esta unidade seja perfeita, contínua, completa, até estarmos definitivamente na glória, na vida eterna com Cristo Jesus. Então, mais uma vez, quero deixar aqui para vocês um beijo na alma, beijo no coração. Fiquem na paz, amados.